Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio, não, né, Gerson? A esse diferente episódio, um episódio especial, que a gente vai falar sobre o piso salarial da enfermagem. E aqui comigo hoje, de frente comigo, Marcelo Williams, enfermeiro, especialista em terapia intensiva, micropolítica da gestão e trabalho em saúde, qualidade e segurança do paciente, UTI pediátrica. Cara, é muita coisa. Quantos anos tu tem, Williams? 32. E só tem 32. Cara, seja bem-vindo mesmo. Obrigado. E vamos falar de piso salarial da enfermagem. O que tu achas disso, Will? O que tu acha? Porque eu acho assim, a gente tem que, desse episódio que a gente tem que tentar tirar. Como isso pode impactar a curto, médio e longo prazo. E dentro desse novo cenário, qual é o caminho para a enfermagem? Eu acho que a gente pode pegar isso como nosso guia. E o que tu acha do piso? Me conta aí. Perfeito, vamos lá. Agradeço o convite. É sempre muito bom quando a gente dá a oportunidade e o microfone para a enfermagem falar. Porra, né? É isso mesmo. Por todo esse processo e muitas vezes a própria PL pouco ouviu a enfermagem, tá? Ela foi decidida... O próprio projeto de lei não ouviram vocês direito. Basicamente, a gente tem ainda hoje profissionais com muitas dúvidas sobre o projeto de lei e profissionais que nem acreditavam nesse processo por conta da forma que ele foi feito, tá? E é um processo antigo, né, esse projeto de lei? Relativamente antigo. A gente tem a enfermagem, assim, secular, atuando em níveis de atenção à saúde os mais diversos possível. Hoje a enfermagem cada vez mais envolvida nas questões relacionadas à saúde e ao cuidar do indivíduo, mas nunca se discutiu um piso salarial para a enfermagem, tá? O piso salarial para a enfermagem ele é uma luta muito antiga da categoria, onde já foi formulado, além da questão do piso salarial, a questão de uma jornada regulamentada, com uma carga horária menor, o próprio descanso para os profissionais de enfermagem. A gente está no século XXI e é muito comum um profissional de enfermagem descansar em cadeira, embaixo de posto de enfermagem. Essa ainda é uma realidade nossa, tá? Não tem segurança nenhuma para o trabalhador nesse sentido. Não tem segurança. Em todos os âmbitos, tanto na privada como na pública. Tanto na privada quanto na pública. Em alguns ambientes o privado costuma ser até pior, tá? Então, há uma necessidade real, né, de atender essa classe de profissionais que representa 70% de qualquer serviço da área da saúde. O maior número de profissionais são os profissionais que ficam mais tempo com os pacientes e de uma real necessidade de se ter essa discussão em pauta por quem de fato tem representatividade de poder hoje no Brasil. Quando a gente fala de piso salarial, a gente fala de luta, a gente fala de jornada, a gente fala de valorização e a gente fala inclusive sobre um perfil de profissional que foi muito tempo esquecido, né? A Lei 7.498 de 86, que é a Lei do Exercício Profissional... Que regulamentou a profissão. Que regulamentou em 86, né? Mas a gente teve um decreto em 55 um pouco mais antigo, que não falava da enfermagem dessa forma. Ela, desde então, nunca foi alterado nada. Então, a gente trabalha com uma lei de 86 em 2022. 40 anos depois. E qual é o impacto disso? Em 86, a enfermagem tinha uma atuação completamente diferente de 2022. Antes, a enfermagem ela era muito ligada ao profissional médico. Ela não decidia, de fato, coisas relacionadas ao processo. Ela literalmente era um auxílio. Hoje, a enfermagem é completamente diferente. Hoje a gente tem novos campos de atuação, outras especialidades. Então, sim, existia uma real necessidade da gente ter reformulação da lei do exercício. E com o piso salarial se trouxe a discussão de um cenário, em meio a um cenário catastrófico, que foi o cenário pandêmico. A pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas para mim teve algumas coisas boas, como trazer questões como essa. Vamos valorizar certos profissionais. Uma questão importante, né? A gente comumente ouviu dizer que a enfermagem estava na linha de frente na pandemia. Mas não era, a enfermagem sempre esteve na linha de frente. Não só na pandemia, sempre esteve. Ela saiu, a gente esteve na linha de frente pela primeira vez, historicamente bem descrito, em 1854, na Guerra da Crimeia, onde uma enfermeira, Florence, profissionalizou a profissão. E a Florence ela foi muito além.
ela trabalhou com análise espacial, com georreferenciamento, com classificação de paciente, e com a ideia que ela teve na época, altamente inovadora, foi que se começou a construir esse conceito de classificar paciente e de fazer serviço de terapia intensiva. Então, assim, a gente está na linha de frente desde 1854. Apenas isso. Né? E a mídia trouxe como se nós estivéssemos em 2020, pela pandemia da Covid, tá? Mas não, a gente sempre esteve na linha de frente. E sempre houve essa real necessidade de discussão por conta de todo um contexto político, social em que a enfermagem está envolvida. Poucas vezes foi dada a oportunidade da enfermagem falar. Mas aí tu como enfermeiro, o que tu achas? Qual a tua opinião sobre a forma como foi instituída esse piso salarial? Antes de responder, eu quero só conceituar o que é piso. Piso salarial é o menor valor de salário que pode ser pago dentro de uma categoria profissional específica. O piso é necessariamente superior ao salário mínimo vigente e pode ser fixado tanto por lei, como é o caso do que a gente está falando, quanto por sindicatos. Aí aproveitando e te pergunto, não tem sindicato de enfermeiros aqui na nossa região, por exemplo? Temos. Nosso sindicato bem antigo, presidido pela doutora Antônia, tá? O sindicato de enfermagem ele teve essa atuação autônoma, mas nunca teve a força que um projeto de lei teve e a mesma visibilidade, né? Então, quando a gente fala de sindicato no Pará e no Brasil, a gente tem uma forma atuante, mas nunca com este poder que a lei trouxe para a gente, tá? E sempre a gente tem que destacar a diferença, né, entre o próprio conselho de enfermagem e o sindicato de enfermagem, né? Então, isso é muito confuso até na cabeça do profissional de enfermagem. Sim, na cabeça de muita gente, inclusive. Então, quando a gente tem conselho, a gente tem aquele órgão que vai o quê? Avaliar o exercício da profissão, fiscalizar o profissional. Então, ele está fiscalizando o exercício da enfermagem, enquanto que o sindicato ele tem uma característica diferente. Isso não é muito claro na cabeça da gente. A gente não é educado para isso. Tu acha que também falta informação por parte das próprias instituições, tipo, tanto do conselho quanto do sindicato, de informar isso? Porque eu acho que falta de informação gera confusão, né? E gera esse tipo de situações. E principalmente porque a gente aprendia a legislação da enfermagem na faculdade de uma forma muito tradicional, onde o próprio aluno não enxergava esse contexto dentro, né? Para que isso é importante para mim? Por que eu tenho que saber a legislação da enfermagem? Isso era pouco discutido. E a maioria das vezes, a forma com que se estudava a legislação de enfermagem nem era mais academicamente atrativa, digamos assim. Então era aquela disciplina conhecida como uma disciplina chata. Um curso de 5 anos de graduação você estuda durante 5 meses, né? Que é o que vale a um semestre. Os teus direitos e os teus deveres. Como é que a gente pode deixar a parte principal do profissional desse jeito? Exato. E o próprio grau de importância e significância que é dado nisso, né? Cara, eu vejo isso é uma falha, inclusive, em toda a graduação. Não só na enfermagem, mas em como um todo, né? Que eles não formam profissionais, eles formam apenas a parte técnica da pessoa. Exatamente. A gente fala muito aqui que a pessoa sai, ela dorme universitária e acorda desempregada. É sempre educada para trabalhar para alguém. Então, quanto menos informação tu tiveres dos teus direitos e dos teus deveres também, mais fácil tu és, como eu vou falar isso sem ser agressivo, manipulado, será? Mais fácil tu és convencido de trabalhar num lugar mais fraco, num lugar mais penoso e tudo mais. Concordas com isso? O próprio contexto da enfermagem, a gente sempre foi formado para cuidar, para fazer procedimento. Então, a enfermagem ela tinha uma formação muito técnica, onde eu aprendi a passar sonda, eu aprendi a passar um catéter, eu aprendi a fazer um curativo, eu aprendi a auscultar um tórax de um paciente. Mas o enfermeiro, acima de tudo, ele é o gestor da unidade. Ele é quem carrega as ações e faz com que os processos de trabalho sejam desenvolvidos da melhor forma possível. Faz a operação rodar, né? Então, a enfermagem ela tem 5 linhas de atuação, né? Então, o cuidar, que é a linha assistencial, ela é apenas uma linha de atuação da enfermagem. Mas o enfermeiro ele atua na gestão, na docência, na pesquisa e na política. Dá para ver. Olha o teu currículo aqui. Além do contexto do cuidar propriamente dito, né? Então, o enfermeiro ele se forma, além de ele acordar desempregado, ele acorda com um diploma debaixo do braço e diz: olha, você é líder de uma equipe. Você, a enfermagem, ela é hierarquizada e o profissional enfermeiro é quem lidera os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Auxiliar de enfermagem não se formam mais hoje, mas tem profissionais atuando ainda e eles vão atuar até cursar com o processo de aposentadoria. E, além disso, ele ainda se forma com essa responsabilidade de ter que liderar uma equipe. E ele não é formado para isso, ele é formado para fazer procedimento.
Então, esse é o primeiro impacto do enfermeiro. Muitas vezes, ele lidera uma equipe em que a gente sabe que as pessoas são mais velhas que ele, que dentro desse contexto são pessoas que estão muito tempo no serviço. Diferenças sociais, culturais. São pessoas totalmente influenciadas e influenciadores, né? Então, ele tem um grande desafio quando ele se forma, porque ele tem esse diploma de gestor, de assistente, de ser político, pesquisador, e ainda de cima ele ainda tem que dar aula, ainda tem que treinar a equipe dele, tá? Então, a gente vê assim, a real necessidade de um piso salarial, não só como uma política de valorização, né? Mas como um olhar diferenciado para esse público que estava aí há décadas, né, esquecido pelo poder público. Tu falaste uma coisa que eu achei legal, falaste sobre representatividade. Eu fui lá no site do COFEM e peguei um dado que eu achei interessante. Hoje, de acordo com o COFEM 2021, né, são 2.540.000 profissionais da enfermagem, sendo desse montante, mais de 438.000 são auxiliares de enfermagem. 1,5 milhão para praticamente são técnicos de enfermagem e 624.000 são enfermeiros. Cara, é muita gente. Muita gente. Aí tu me fala assim, a gente nunca teve representatividade, a gente nunca teve voz. Aí a questão é, por quê? Historicamente e culturalmente, a enfermagem ela sempre foi enxergada como aquele ser que só cuidava e não era formulado políticas públicas para a enfermagem. A enfermagem participa das discussões de política pública, ela avalia a política pública, ela trabalha com o processo de trabalho, mas em nenhum momento foi feita uma política pública de valorização profissional de enfermagem. E a gente sempre levantava aquele lema, quem cuida do cuidador? Não existe programas específicos para tratamento da saúde mental do profissional de enfermagem. Eu faço um paralelo muito grande com psiquiatra e psicólogo, né? Cuida tanto da saúde mental dos outros de quem cuida dele. E se a gente for pesquisar hoje na internet, é muito comum o profissional de enfermagem ser assediado, ser violentado por todos os tipos de violência que você imaginar. Porque as pessoas geralmente pensam em violência física, mas existe vários tipos de violência. Todos os tipos econômica, moral, são as principais assim, que eu vejo dentro. Isso tem acontecido com muita frequência, né? A gente vive um adoecimento geral da saúde mental. Esse adoecimento tem um reflexo real e principalmente quando a gente fala de contexto violência no cenário de saúde, é muito comum a pessoa que busca um atendimento, ela está na pior situação dela de vida. Ela está com um parente doente ou ela está doente. Muitas vezes ela não sabe o que ela tem, isso gera medo, inquietação, angústia. Então, assim, catastroficamente é o pior cenário para você atender aquela pessoa. E qual é o primeiro profissional que ela vai ser atendida? O profissional de enfermagem. Se for num serviço de urgência, ela vai passar por um serviço de triagem, onde o enfermeiro vai fazer esse primeiro acolhimento. E ele é que pega todo esse impacto que ela traz. Então, a gente diz que a gente carrega uma bagagem, né, por onde a gente anda. E, às vezes, essa bagagem está tão pesada que a primeira pessoa que a gente encosta, a gente coloca em cima. Isso acontece diariamente. Tu vê frequentemente no teu dia a dia? Totalmente. E é muito comum, eu sou professor da especialização também, no fim de semana eu dou aula o sábado e o domingo, que eu digo que estrategicamente é o pior dia, porque é o único dia às vezes que ele está de folga. Que tem para descansar. Ele trabalhou a semana toda e ele está lá assistindo aula. E ele traz uma carga muito pesada, né? Ele fala, nossa, foi muito difícil a semana, eu participei de um curso, mas não fui produtivo. Porque a gente, historicamente, para ganhar um pouquinho melhor, a gente tem que ter 2, 3 empregos. Isso vai ser comum. Tu falaste um ponto interessante. Lá no COFEM também eu encontrei esse dado. 28% aproximadamente trabalham em mais de um emprego. Exato. Então, 1/4 da enfermagem tem pelo menos 2 empregos, né? Se não forem 3. Pela minha experiência, eu acredito que esse valor é bem maior. Tá? Hoje, da minha equipe, eu gerencio uma equipe de 74 técnicos de enfermagem. Entre técnicos de enfermagem e enfermeiro, desses, mais de 90% tem 2 empregos. E me diz tu como gestor, o que tu sentiu dentro desse público dos enfermeiros, técnicos, auxiliares? Como eles receberam essa notícia de que o salário piso, né, o salário base deles vai aumentar? Muito curiosa essa pergunta e eu acho muito interessante, porque o próprio profissional de enfermagem não acreditava nesse processo, tá? Então era muito comum a gente ter, dentro da própria enfermagem, mas achavam que era bem possível e outros achavam que não,
Porque a gente Que era veio, um sonho longo. entre aspas, com vírgula e com todo respeito, a gente veio apanhando por muito tempo, tá? Nunca nada chegou à frente que quando se tratava de piso salarial, de jornada regulamentada, a gente sempre tinha uns impactos de não ter os nossos projetos indo para frente, tá? Por falta de representatividade, como tu falaste lá no início, né? Isso. E aí, quando a gente tem o piso salarial avançando da forma que ele avançou, isso foi uma surpresa para o profissional de enfermagem, isso foi uma surpresa para a sociedade, mas o próprio profissional ele não acreditou, tá? Então, vale dizer que a gente teve mais de 50% dos profissionais que achavam que não seria possível. Isso na tua experiência lá. E muitos deles, inclusive, acharam até que o salário estava fora do contexto, tá? Tava alto ou tava baixo? Alto. E eu fiquei assim, meu Deus, gente. Como assim? Eu não estou entendendo. Enquanto eu tenho um profissional dentro da minha equipe de uma outra categoria que recebe mais do que o triplo do que eu, e ele que está ganhando bem, eu estou ganhando mal. Não, gente, é eu que estou ganhando mal. Ele está ganhando jus, ele está fazendo jus ao salário dele. Isso foi um choque para mim, inclusive como pessoa. Mas eu vejo que a própria enfermagem ela não estava preparada para isso. Mas isso tem um pouco da falta de valorização que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? O cara não se sente bem ganhando, entre aspas, tudo isso, vamos dizer, né? Porra, será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço? Isso. De tanto passar anos e anos ouvindo, cara, tu não é quase nada, tu só tá aqui por isso, assado cozido. É muito comum, né, Polar, a gente ouvir assim, os enfermeiros de maior destaque, né? A gente ouve, mas por que você não fez medicina? Por que você não fez outra coisa? E não necessariamente eu preciso buscar uma outra área para eu buscar aquilo que eu quero, satisfação tá? pessoal, né? E existe um contexto que é muito forte, né, onde a gente sabe que virou um bordão dentro da enfermagem, que diz assim mesmo, se você fazer enfermagem, você vai morrer pobre, você não vai ganhar dinheiro. E não você pode ganhar dinheiro, entendeu? Você pode empreender, você pode inovar, você pode criar tecnologia. Eu tinha uma colega de doutorado que ela era engenheira de biotecnologia e estava fazendo um curativo que podia muito bem ser feito por um enfermeiro. O enfermeiro domina essa área, ele conhece o produto, ele conhece a lesão e era a engenheira que estava produzindo o curativo. Então, qual é o problema? É ela que está errada? Não, é o enfermeiro que não foi ocupar um espaço que é dele. Porque a gente acaba fazendo a avaliação de lesão, a gente trata a lesão, a gente indica curativo. Mas eu vejo muito assim, é muito, para mim, literalmente culpa da nossa educação básica e superior, porque eles não educam, não ensinam a gente a resolver problemas. Para mim, eles educam e ensinam a gente a trabalhar para alguém. Isso me incomoda. Exatamente. Se tu for ver qual é o nosso modelo, é um monte de aluno sentado, o professor lá na frente, a gente recebendo ordem dele. A gente não é estimulado a pensar diferente. Exato. Pô, vamos ver o mundo diferente, porque para mim isso é educação empresarial, né? Que é como a gente ganha dinheiro. Aí vê uma pessoa de outra área. Engenheira vou produzir de isso tecnologia, está produzindo um curativo para tratar leishmaniose, tegumentar, que nem tem na região dela. Então a gente já começa e tem um choque de realidade. Isso é muito interessante quando você fala, as pessoas, com muita tristeza que eu ouço isso, tá? Que elas dizem, Marcelo, você não parece ser enfermeiro. Porque eu falo e me visto diferente de enfermeiro. Eu digo, mas desde quando eu tenho que me formar e me vestir de branco todos os dias? É igual eu sou advogado porque eu tenho que dar de paletó todo dia. Então, eu até brinco, eu sou advogado até tomando uma cerveja na beira da praia. Exato. Tu és enfermeiro aqui batendo papo comigo. Exato. E isso é um choque de realidade, porque não existe um padrão de enfermeiro e uma forma que todo mundo tem que vestir branco, né, e andar de jaleco e só falar de hospital, né, só discutir sobre assistência. Eu posso discutir sobre política, sobre gestão, tudo. Sobre educação, sobre porque o enfermeiro é 360, né, cara? O enfermeiro ele tem que estar ligado e saber de tudo um pouco. E falando de tudo um pouco, eu vou trazer para ti 2 dados que eu pesquisei rápido. Existem mais na internet, ó. Ompar é um hospital em Arapongas, Paraná. Confirma a demissão de 40 profissionais e outros 50 devem ter o mesmo destino. Lar São Vicente anunciou a demissão de 13 profissionais por falta de recurso. Onde eu quero chegar com isso, Marcelo? A tua visão, quero saber a tua opinião como enfermeiro, como gestor de pessoas também que tu és. Como tu acha que isso vai impactar a curto, médio e longo prazo essa questão do piso salarial? Porque a minha visão a curto prazo realmente vai haver demissões, o mercado vai ter que se equilibrar, porque de repente, eu trouxe outro dado aqui também, cadê? Não, isso aqui foi que eu pesquisei, que 30% dos enfermeiros da área pública e privada, se não me engano, ganham até R$2.000. Foi um dado que eu trouxe do Confem também, que eu pesquisando antes de vir para cá, eu encontrei.
Aí de repente a gente vai duplicar esse valor, a área privada, ela vai ter que se equilibrar porque a conta tem que fechar, né? Então como é que equilibra? Ou ganha mais, o que é difícil hoje em dia, ou corta custo. Então ela vai realmente para cortar custo. A curto prazo, para mim, a minha visão pessoal é que vai haver demissões. Certo. Como é que tu enxergas isso a curto prazo? Vamos lá. A curto prazo, a gente já está vendo o impacto, tá? Quando eu me relaciono com enfermeiros de várias regiões, eu tenho um bom relacionamento com a região ali toda do Nordeste, né? E assim, logo quando surgiu isso, elas já me ligavam: Marcelo, está tendo demissão, vai ter demissão, os treinamentos foram suspensos. A curto prazo, isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente não estava preparado isso, inclusive a própria enfermagem, para isso, tá? Só que existe resoluções do COFEM, né? E existe os próprios parâmetros que a Anvisa e as resoluções da diretoria colegiada formulam. Por exemplo, existe o quantitativo mínimo de profissional por área. Vamos botar a RDC da UTI. Tenho que ter no mínimo um enfermeiro para 10 leitos. Isso não muda. Eu vou precisar de um enfermeiro para cada 10 leitos. Se eu tinha um diarista ou um hospitalista, ou seja, em um turno do dia eu teria 2 enfermeiros, eu vou passar a ter 1. Isso vai ter um reflexo na assistência? Vai. Mas o que não vai mudar, onde tem que ter técnica, onde tem que ter enfermeiro que está em lei, em resolução, vai ter. Existe uma resolução do COFEM que fala, inclusive, o quantitativo de profissionais, tá? Que a gente sabe que na prática não é obedecida na totalidade, o que é um impacto para a assistência, mas a gente sabe que a maioria das resoluções vão de fato assegurar que esses profissionais estejam ali naquele ambiente. A médio e longo prazo, a gente vai entender a maturidade, porque quando eu tenho um enfermeiro melhor remunerado e que tem mais entrega, eu melhoro o meu faturamento hospitalar. Eu tenho menos infecção. Recursos. Se eu tenho menos infecção, eu diminuo a média de permanência. Se eu diminuo a média de permanência, eu melhoro a experiência do paciente. Se eu melhoro a experiência do paciente, eu melhoro a visibilidade da minha instituição para com a sociedade. Ou seja, a minha instituição vai ser mais procurada. Então, ao contrário do que se pensa, a gente melhora o faturamento hospitalar quando eu tenho enfermeiros de alta performance ou de alto desempenho. Cara, isso é aplicado em qualquer mercado, em qualquer situação. Mercado. Tu queres ser uma empresa de alto rendimento, de alta performance, tu tem que ter pessoas de alta performance para fazer mais com menos. Não adianta a gente encher de pessoas que não estejam qualificadas, independente se são graduadas ou não, existe uma hierarquia de qualificação aí. Exato. Mas que vão produzir mais, vão produzir menos. Eu acho, a minha visão assim, a médio prazo realmente a gente vai se equilibrar nisso aí. E vão surgir novos negócios, que a gente estava conversando inclusive ontem, lembra? Sim. Porque a gente está falando de relações de emprego, mas existem relações comerciais. Provavelmente vão surgir empresas que vão prestar o serviço em enfermagem e vão levar esses profissionais com outro modo operando aqui. Com outras pessoas gerindo. Sim, que é uma tendência, né, de futuro. Acho que desde quando a gente teve a própria revisão, né, das leis trabalhistas, isso já estava muito claro, que em algum momento isso ia acontecer. Mas quando a gente fala especificamente do profissional enfermeiro, dentro do processo de saúde e dentro do processo de trabalho relacionado à assistência em saúde, o enfermeiro é aquele que vai estar trabalhando na promoção, prevenção e recuperação do paciente. Então, a gente tem protocolos, BUDOs, que são gerenciados exclusivamente pela enfermagem. Um exemplo clássico que eu sempre trago em qualquer fala: BUDO de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea relacionado ao catéter. É gerenciado pelo enfermeiro. Se ele falha, em algum momento eu vou ter uma infecção de corrente sanguínea. Essa infecção de corrente sanguínea, ela gira em torno de R$45 mil, dependendo do antibiótico que eu vou utilizar. O tratamento. E aí eu pego R$45 mil, eu aumento a média de permanência, eu pioro a imagem da instituição e pioro a experiência do paciente. Então, se eu tenho um enfermeiro que está bem alinhado ao processo de trabalho e ele atua de fato fazendo a promoção, prevenção e recuperação da saúde e os ciclos de processo de trabalho, eu tenho uma otimização de custo. Sai muito mais barato para o hospital eu ter um profissional capacitado, treinado e que atue de fato de forma autônoma, que ele tenha autonomia para definir de acordo com os protocolos. E aí entra uma coisa legal, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. A curto prazo a gente está sentindo esse impacto das demissões. O que era esperado, inclusive, né? Como tu bem falaste, as pessoas já estavam esperando. Quem estava acompanhando já esperava isso aí.
Mas a médio e longo prazo elas vão continuar acontecendo porque quem não tiver qualificado não vai se enquadrar no mercado. Até porque o mercado, pela a minha visão, falou assim, olha, eu estou te valorizando, a tua profissão como um todo, mas eu preciso também que tu venhas capacitado. Eu estou te remunerando melhor, mas eu preciso de entrega. E é isso. Eu digo para as pessoas hoje que a curto prazo essas demissões estão acontecendo por uma forma de adaptação do processo, mas que elas vão acontecer no futuro, não tão distante, quando eu não tiver o profissional tão qualificado quanto eu quero. E Marcelo, e me conta, tu como gestor de pessoas, como tu falaste, tu gere uma equipe grande, tu falas com muitas pessoas, tu vê essa movimentação dos profissionais, cara, querendo se valorizar, se profissionalizar mais, se adequar ao momento, estudar coisas diferentes. Certo. Assim, a tua pergunta foi muito boa e para mim ela é muito confortável de responder. Por quê? Não, para ti eu tô currículo aqui. Dentro do meu nicho, né, de profissionais, eu atuo no hospital que é acreditado ONA 3, tá? O que é a ONA 3, para quem não sabe? Perfeito. A ONA é a Organização Nacional da Acreditação. E ela emite títulos de certificação que estão relacionados à qualidade e segurança do paciente. E aí tem o nível 1, né, que é aquele basicão, ele cumpre 70% dos protocolos de segurança. Tem o 2, que é o acreditado pleno, que ele já cumpre 80% e trabalha com outras estratégias de melhoria. E tem o 3, que além de ter ciclos de melhoria, ele tem 90% que é o que chama de padrão ouro. Excelência, perfeito. Como eu tenho culturalmente uma instituição que tem já essa certificação, que tem profissionais que são extremamente comprometidos com a assistência, então eu trabalho em UTI pediátrica. Normalmente as pessoas que trabalham em UTI pediátrica gostam de trabalhar em UTI pediátrica. Porque assim, existe uma coisa na área da saúde, ou você ama trabalhar com criança, ou você tem bloqueio. Isso eu te entendo, porque minha mãe é pediatra neonatal. Ou você tem bloqueio e não consegue. Isso acontece com mães, por exemplo. Eu estou vendo meu bebezinho ali, eu não consigo cuidar. Então, isso acontece. Então, dentro do meu contexto, a gente já tem dentro de um hospital público, tá? Essa característica de uma equipe que gosta de se capacitar, uma equipe que gosta de estar envolvida nos processos de trabalho. Só que eu percebo, principalmente quando eu sou chamado para palestras em outros lugares, que isso não é uniforme, tá? Algumas instituições nem tanto, outras mais um pouco, porque está muito relacionado ao perfil profissional também, né? Tem gente que a gente sabe que gosta de estudar mais, e tem gente que nem tanto. Aí o que eu tenho que fazer, eu tenho que trazer esses dois e tentar nivelar. Mas nivelar por cima, né? Esse é o desafio, jamais, porque a gente diz que a gente tem que pensar alto, né? Então eu digo, eu quero o selo de distinção, eu quero acreditação internacional, eu quero coisa boa, não vou querer coisa ruim, né? Eu acho assim, Marcelo, a gente fala aqui muito também no escritório, que quanto mais a gente terceiriza a responsabilidade da nossa vida, menos a gente ganha. Não sei se eu fui claro para tipo assim, se eu me proponho a ser funcionário, a receber ordem, a ter hora para entrar, hora para sair, a quem definir minhas férias é meu patrão e tudo mais, quanto mais eu entrego a decisão da minha vida para um terceiro, menos eu ganho, porque menos responsabilidade eu tenho. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, tipo, eu sou empresário, eu sou gestor, eu tenho a minha empresa, tipo vou estudar, eu vou tomar conta da minha vida, naturalmente o resultado vem. E não só financeiro. Não é verdade? Vem com experiência, vem com empregos melhores, lugares melhores, inclusive, para se trabalhar. Isso tu não vê dentro da enfermagem. Essa busca pela autonomia. A enfermagem ela ainda é muito tradicional, né? Então, quando a gente fala de profissional de enfermagem, a gente ainda trabalha muito com cumprimento de jornada, de 7 às 13, de 13 às 19, ou de 7 às 19, ou de 19 às 7. Que 12 por 36, 12 por 24, então coisas. A gente ainda trabalha muito com essa jornada, que é muito forte, e que muitas vezes nem permite o profissional pensar um pouco fora da casinha, porque ele sabe que ele vai estar no plantão naquele dia. E assim, o que a gente precisava ter, de fato, mais forte dentro da enfermagem era uma política de valorização baseada em resultados, que a gente não tem. Vou dar um exemplo, eu tenho 2 UTIs. Uma UTI eu tenho um enfermeiro de alta performance que entrega tudo, a minha taxa de infecção está lá embaixo. Na outra não está tão legal. Eles vão ser remunerados iguais.
Pois é. Esse é o grande problema. Eu falo, o que falta para as pessoas entenderem é que o que vende, o que gera resultado é coerência, né? A gente fala muito é viver o que se vende. Porra, o cara tá aqui se dedicando, estudando, se qualificando, diminui, sei lá, em 30, 40, 50% a taxa de infecção. Aí o meu parceiro do lado não faz a mesma coisa que eu ganho igual eu. Sim. Que motivação eu vou ter para manter esse nível? Aí o que a gente tenta, né, do ponto de vista de valorização. E tem um curso pelo Ministério da Saúde, eu vou tentar valorizar um enfermeiro que está me entregando mais. Eu tenho uma ação para desenvolver numa unidade, vou escolher uma unidade piloto, eu vou escolher a unidade que me apresenta melhores resultados. Mas a gente sabe que nem sempre a gente é interpretado de bom tom, né? Às vezes as pessoas podem quase imaginar nunca, na verdade. que é quase nunca, né? Esse é um dos papéis do gestor, gerenciar esse conflito. E assim as pessoas pensam muito que está avaliando por afinidade, porque é amigo, etc e tal, e nem é. Às vezes pode ser que a pessoa coincidentemente seja minha amiga e diz, olha, o Marcelo, não quero falhar com ele. Ou se torne amiga no processo. Entregue um bom resultado, né? Isso não vai isentar que eu continuo sendo o coordenador dela e ela é minha enfermeira assistencial. Mas as pessoas, às vezes, ela tem essa dificuldade de entender essa diferença, entender? Quem está entregando um bom resultado e quem não está entregando um resultado tão bom. Leva para o lado pessoal, não entende que é uma coisa estritamente comercial. Né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Há muito tempo atrás, a gente via aquela enfermagem religiosa, do cuidar, etc. De devoção. Eu amo a enfermagem por amor, né? Hashtag. Gente, me desculpem, nos dias atuais isso não cabe, tá? Porque a gente pode amar o que a gente fazer, mas se a gente não ser remunerado minimamente por isso, a gente não consegue nem estar vivo para continuar amando, né? Então, a enfermagem hoje ela é um grande negócio, onde a gente tem que ir para a mesa de negociação. A enfermagem ela é um negócio tão poderoso que durante os isolamentos mais severos da pandemia, quem movimentava a economia era o profissional de enfermagem. Você sabe por quê? Dentro de um hospital, 70% da categoria que trabalha são profissionais de enfermagem, ou técnico, ou enfermeiro, ou auxiliar. Desses 70%, quase que 90% são feitas por mulheres, tá? E essas mulheres são mães de família, então quase que 60% são as provedoras da maior renda do lar. Isso quem fala isso é o COFEM, numa pesquisa que ele fez do perfil do profissional de enfermagem. Então, enquanto os outros profissionais estavam em casa, a enfermagem estava trabalhando, e muito. Não foi muito comum eu encontrar técnicos de enfermagem e dizer, olha, enfermeiro, só eu que estou trabalhando, tá? Meu marido ficou desempregado, meu marido está com contrato suspenso. Então, a enfermagem ela movimentou a economia e ela é um grande negócio. Eu digo para todas as pessoas, qual é o curso técnico que você faz em menos de 2 anos e você vai ganhar esse salário aí? Com essa oferta de emprego que tem. Aí as pessoas podem me dizer o técnico em mineração, que vai ser uma vaga para Santarém. Enquanto que aqui eu abro um hospital, vou dar um exemplo, a gente tem 2.000 e poucos profissionais de enfermagem. Eu vejo assim, a pandemia ela mostrou para mim uma coisa bem clara, que a única coisa que não para em qualquer situação do mundo, em qualquer catástrofe, é a saúde. A educação para, a alimentação para. Só que isso me preocupa, eu até postei algo parecido ontem, eu falei sobre o ciclo da alta, né? A saúde está muito em evidência, então todo mundo quer se apropriar do conceito. Eu sou o guru do direito médico, eu sou o guru da enfermagem, eu sou o guru da saúde, marqueteiro, enfim. Isso me preocupa porque vai trazer e vai chegar pessoas aventureiras. Sim. Né? Colocando coisas erradas na cabeça das pessoas. Aí onde eu quero chegar com isso, falar a questão de se profissionalizar, de estudar. Eu realmente acho, depois eu quero saber a tua opinião, Marcelo, que falta educação empresarial para todo mundo, em especial para os profissionais da saúde. Imagina se na graduação ou no curso técnico, qual for, tiveram uma cadeira lá de 1, 2 anos, enfim, uma coisa bem consistente aqui, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro, como ver o mercado business, para ver como um negócio, não hashtag amor. Sim, e a pessoa, se todo mundo tivesse a visão de vamos tratar isso aqui como um negócio, vamos sentar e negociar, o que tu acha? Tu acha que falta? Total. Eu vou dizer para você, eu participei de um congresso em 2015, não tem tanto tempo, tá? E aí adivinha qual era o tema da enfermagem central? Empreender em enfermagem. Então era como se fosse uma coisa do outro mundo. Vamos inovar.
empreender na enfermagem em 2015. Eu digo, gente, que mundo a gente está vivendo? A enfermagem ela já empreende já há muito tempo, né? Ou pelo menos deveria estar envolvida nisso. Então eu achei aquilo Devia ser algo natural, né? meio um absurdo, né? A gente ter um tema central, enfim. E aí isso veio ganhando força, tá? A gente tem hoje as palestras, os convidados que falam de empreender em enfermagem. Mas a gente não tem isso dentro da faculdade, a gente não tem isso no processo de formação. E eu vou dizer para você, quando eu sento com a minha equipe técnica de enfermagem, eu digo assim, olha, eu preciso de uma cobertura de uma escala de extra. Eu estou numa mesa de negociação. Perfeito. Eu estou aqui, olha, você vai receber esse valor pelo plantão e você vai trabalhar esse dia. Eu estou negociando a força de trabalho dele, porque aquele dia que ele estaria em casa fazendo uma outra coisa, ele vai estar aqui trabalhando. Vai trocar o lazer por um valor Exato. Em dinheiro. É simples e ele assim. vai receber por isso. E ponto. E é isso, é pautado em cima disso. E eu digo assim, quando a gente está na mesa, né, de negociação, vale tudo. Olha, se você ficar hoje à noite, para mim, eu posso dar uma folga tal dia. Negociação é isso, é ceder e dar ao ao mesmo negociando. tempo. Olha, de repente eu preciso de alguém pro Dia dos Pais. Ninguém quer fazer Dia dos Pais, mas olha, eu te dou uma folga domingo à noite, tal Agora dia. muda a história. Aí a história é diferente. É igual pagar em dobro Natal e Réveillon. Né, que a gente não pode fazer, mas assim, existem outras estratégias que a gente utiliza para não precisar pagar em dobro. E bom papo ainda está valendo, não, tá? Negociar. Aquele bom café, dificilmente eu vou levar um não, eu digo assim, eu vou preparado para receber um não. Esse cara é bom negociar. Mas quando eu vou para a mesa de negociação, eu vou com café e bolacha, e a gente vai sentar e vai bater um papo, onde qual é a melhor forma que a gente pode estar encontrando para eu não ter descontinuidade da assistência. Sim, porque o principal é a operação estar rodando. Qual é? Eu digo assim para todo mundo, eu tenho um indicador estratégico dentro da minha unidade, que é a minha média de permanência. O que é que eu entrego? O que é que eu entrego para a sociedade? Entre uma criança grave, eu vou estabilizar ela e vou devolvê-la para a mãe para cuidar na enfermaria estável hemodinamicamente. Essa é a minha alma do negócio, eu tenho que fazer isso. Para eu fazer isso, eu preciso de quê? De profissionais que estejam atuando para que esse ciclo continue e para que os processos de trabalho eles sejam conduzidos da melhor forma. Então, quando eu preciso garantir assistência, eu vou ter que negociar. Porque eu não posso ter profissional a menos. Aí tu vê que realmente é mercado, é comércio aí. Total. E por isso que eu digo que a curto prazo a gente tem essa imagem do desemprego, mas vai chegar esse momento que eu vou precisar do profissional, porque se eu não tenho o profissional, eu não entrego. Se eu não entrego o meu produto final, ele tem que se manter, ele vai ter que estar, ele vai estar lá. Aí eu te pergunto agora, indo para a reta final aqui do nosso episódio, tu acha que a tendência natural dessa acomodação vai ser pejotizar esses serviços, como aconteceu com os médicos? Os médicos, até um tempo atrás, acho que foi o primeiro mercado que começou a se antenar para isso. Começaram a deixar de pegar trabalho como carteira assinada, como prestador de serviço, e começaram, de forma até obrigada, entre aspas, a abrirem suas empresas para prestar serviços em vários hospitais. Tu achas que isso tu acha que isso vai acontecer na área da enfermagem também? Eu acho que essa é uma tendência, né? Não só na área da enfermagem, mas na área de comércio e saúde, por ser um negócio muito poderoso, né? A empresa mais complexa de se fazer gestão é o hospital, sem sombra de dúvida. Que precisa de vários prestadores de serviço. Não existe uma outra empresa que funcione 24 horas produzindo comida, lavando roupa, esterilizando peça e operando paciente. Não existe. A cadeia é altamente complexa, é mais do que um transatlântico em movimento durante 24 horas. Então, para que o hospital funcione, ele vai precisar de pessoas. E para que essas pessoas sejam absorvidas pelo mercado, na grande maioria das vezes pode ser uma saída do PJ, é melhor trabalhar como PJ do que estar desempregado. Cara, eu concordo. Eu fico só preocupado e te perguntei para ver a tua opinião, porque as pessoas escutam assim, eu não quero que tu ganhe bem. Só que é o contrário. Para mim, quanto mais tu tiveres parceiros, dividir para multiplicar negócios, quanto mais tiveres pessoas para entregar, tu pode fazer mais negócios. Você imagina, um enfermeiro que pode atender 3, 4 hospitais porque ele tem parceiros para atender isso aí. Sim, então, exato. quanto mais pessoas estiverem trabalhando em conjunto, em cooperado mesmo, através da empresa, para mim gera até mais valor. Só que as pessoas, como eu te falei lá atrás, elas tendem a terceirizar a sua vida. E as minhas férias? E o meu 13º? Cara, guarda 10% do que tu recebe por mês, tu vai ter teu 13º. Só que o problema a pessoa não quer ter o trabalho. Ela quer que alguém faça. É a cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte das pessoas decidirem as coisas pela gente. Não é à toa a lei do menos esforço, né? Muito mais fácil. Que o movimento político, a gente reelege aí o candidato que
boa, que foi pego nisso, a gente reelege ele, porque a gente não tem nem memória, a gente esquece disso. Porque é muito mais fácil as pessoas decidirem as coisas pela gente. Porque quando eu te dou o poder da caneta e vai lá, decide, muda todo o contexto. Aí vem o Vou te dar um exemplo. Sabe aquele técnico que reclama? Eu chamo ele, a gente vai rodar um PDSA e eu digo para ele, o que você faria? É um ciclo de melhoria. A gente trabalha com ciclos de melhoria. E aí, só simplificando, quando eu rodo um PDCA, que é esse ciclo de melhoria, eu chamo ele. Sabe aquele que reclama? Eu digo, e o que você faria? Eu dou poder para ele. Toma a decisão agora. Tome essa decisão. O que a gente pode fazer para que eu não tenha mais infecção urinária? E coloco ele para pensar. Quando muda o contexto... Quando inverte a posição... Totalmente diferente. E ele passa a cobrar mais do que cobrar mais. O que é esse cobrar mais do que cobrar mais? Eles reclamam que não tem material, que não tem isso, que não tem aquilo. Ele vai passar a cobrar que ele quer o material, que ele quer isso, que ele quer aquilo. E quer executar. Muda o contexto, entendeu? Eu não vou dizer, não tem nada aqui, não tem nada. Eu estou precisando do copo. Cara, não tem copo. Uma vez, pegando esse paralelo, me lembrou de uma história. Tem um conhecido uma vez... Começou uma discussão comigo, que empresário, opressor, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, faz assim então, pede demissão e abre uma empresa igual como eu fiz. E passa 5 anos para ter resultado. Aí tu vai entender o que eu estou falando. Aí ficou me olhando, largou de mão, porque quando a gente faz ele se colocar na tua posição, ele vê que as decisões se tornam difíceis, né? Até porque para ser líder é tomar decisões difíceis. Exato. Porque se fosse fácil, tu tá vivendo errado. Igual eu falo, a pessoa que não toma café tá vivendo errado. Exato. Porque não tem estresse, não tem problema, não está pensando na repercussão do que isso vai gerar. Porque se eu falo uma coisa para o Gerson, por exemplo, aqui que está gravando a gente, e ele não gosta, ele vai definhar, ele vai ficar chateado, ele não vai produzir como tem que produzir, vai interferir no trabalho do escritório, enfim, tem uma repercussão muito grande que só os gestores conseguem enxergar. Aí tu traz ele para cá, porra, mas é isso mesmo, né? É difícil, então eu vou parar de reclamar, vou cobrar. Vou cobrar porque eu quero gerar resultado. Aí tu começa a entender que todo mundo faz parte de um todo aí, né? Tipo um organismo vivo. Sim. Um organismo vivo. E Marcelo, para terminar, cara, o que tu pode falar para aquela pessoa que está começando agora, aquela pessoa que se formou agora nesse problemão entre aspas, de piso salarial? Ele vai conseguir emprego, ele não vai? O que ele tem que fazer para conseguir emprego, para manter o emprego, sei lá. Eu até brinco, né, que ele vai estar formando já melhor do que eu, né? Porque quando eu formei não tinha piso salarial, então parabéns, você está indo bem. Ele está melhor do que eu já digo assim, que ele está na minha frente porque ele já tem um piso salarial, ele já tem um monte de coisa regulamentada, como por exemplo passagem em pique, ele tem uso de ultrassom beira-leito, que na minha época não tinha, e já está formando melhor do que eu. Isso é melhor que tu. Muito melhor. É muito simples, a receita do sucesso para você ser um profissional de enfermagem que esteja atuando de forma efetiva dentro do mercado de trabalho é você nunca parar de estudar. A enfermagem não para. Hoje a gente dorme e amanhã vai ter uma técnica que é diferente, eu vou ter que saber. Não terminei a graduação e pronto, acabou, vou arrumar o emprego dos meus sonhos e vou trabalhar o resto da minha vida. Isso não existe, isso é uma utopia. Eu tenho que me desafiar todos os dias. E eu sempre digo, eu que tenho que ir atrás do emprego. Não é alguém que vai bater lá na minha casa, ei, tu é enfermeiro, eu quero trabalhar, eu quero que tu trabalhe lá comigo. Não é, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ser o diferencial. Quando a gente faz diferente e melhor do que os outros, a gente ganha o quê? Visibilidade. Quando a gente ganha visibilidade, você vai ter, eu até digo que é um privilégio, né, de você escolher onde que você quer trabalhar. Por quê? Uma demanda muito pequena dos profissionais de enfermagem escolhe onde quer trabalhar e porque uma demanda muito grande procura onde trabalhar. Qual é o problema? Uma reflexão interessante. Aí eu sempre passo para refletir com ele e eu não dou resposta. E aí daqui a uns anos eu encontro com ele e ele vai me dizer qual é a resposta. O grande diferencial é esse, é você ser mais. Eu tenho que ser mais. Eu completaria dizendo assim, tu ser mais, querer ser mais e tomar conta da tua própria vida, né? E gerenciar a sua vida. E eu falo, ser CEO da sua vida. Porque se tu não te qualificar, se tu não fizer por ti, quem vai fazer por ti? É muito comum também, assim, um aluno, eu me formei agora, o que é que você quer? Eu quero trabalhar. Não é a minha resposta. Você quer trabalhar, mas quer trabalhar com o quê? Porque primeiro passo eu tenho que saber o que eu quero. Se eu nem sei o que eu quero, não vai ser o meu entrevistador que vai descobrir, né? O que você quer? Eu quero trabalhar em centro cirúrgico, por exemplo. Já está fazendo especialização em centro cirúrgico? Não, então procura, porque senão tu vai arrumar emprego.
É muito óbvio. É muito óbvio, mas entendeu? Tu não acha que é óbvio pra gente? Aí tem um amigo nosso que vem aqui no escritório, e até terapeuta de negócio, eu acho interessante esse mercado dele, que fala assim, Ricardo, existe o poder do óbvio. Que às vezes o que é óbvio pra gente, por ter um nível de consciência mais elevado que a média, mas não é óbvio pra maioria das pessoas. Sim. Isso eu levo até pra minha rede social, pro Instagram. Tem gente que fala assim, pô, Ricardo, tu falas isso é óbvio. Eu falei, cara, mas é óbvio pra ti que já convive comigo tem 1, 2, 3 anos. Mas a pessoa que tá começando agora, ela precisa ler isso e saber que isso existe. Que é quando a gente começa a expandir o nível de consciência dela. Sim. Talvez falte para todas as áreas, né, cara? As pessoas que têm um nível de consciência mais elevado, descer 2, 3, 4 degraus e falar o óbvio. Sim. Que eles não escutam na faculdade. Sim. E o básico a gente sempre fala. O básico ele sempre é bom, porque ele vai trazer resultados assim a longo prazo maravilhosos. Se eu não sei fazer o básico, Tá eu errado. não consigo nem começar Tá nada, errado, né? tá errado. E o que eu digo para as pessoas é, eu quero fazer, é muito importante a gente saber o que a gente quer. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai traçar uma meta. Vou dizer, olha, até tal ano eu quero ter terminado meu mestrado. Cara, mas isso para Tracei a meta. É saber para onde a gente vai. Se não só é para onde Tracei vai, a qualquer lugar meta, serve. aí para eu alcançar isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler sobre esses artigos, eu tenho que fazer inglês para passar na proficiência, eu tenho que escrever um projeto. Conhecer Então, as pessoas certas também, são as relacionar com as coisas, pessoas certas. bom relacionamento, então são as coisas que eu tenho que ir traçando para eu chegar onde eu quero. Agora, se eu sou profissional, acabei de me formar, eu não sei onde eu quero chegar, é bem difícil, porque a gente já começa um pouco fora de contexto, não vou dizer errado. E ainda tem mais, hoje eu percebo uma preocupação muito grande no aluno, que ele tem que publicar, ele tem que fazer apresentação de artigo, etc. e tal. E ele esquece que antes disso ele tem que ser um bom enfermeiro. Tem que saber avaliar paciente, tem que saber fazer procedimento, tem que saber ter visão de negócio, tem que saber liderar a equipe técnica Isso aqui de é o glamour enfermagem. da profissão. Exato. E a liderança ela é pelo exemplo. Não adianta eu cobrar para o técnico de enfermagem que ele não pode dormir na poltrona se eu estou dormindo na poltrona. Porra, perfeito. Então, eu digo isso para todos É eles. ser coerente, né, cara? Antes de você querer ser o pesquisador, o professor e tal, você primeiro tem que ser um bom enfermeiro. Cara, é Tem que isso. saber verificar a pressão, tem que saber verificar uma temperatura. É uma coisa extremamente simples, todo mundo sabe verificar a pressão. Não é à toa que 60% das pessoas têm diagnóstico errado de hipertensão, porque as pessoas não sabem verificar a pressão. E é o básico. Básico. Se eu não sei o básico, como é que eu vou fazer eu quero publicar na Lancet. Gente, tudo bem, eu acho admirável isso. Mas acho que antes disso você tem que ser um bom Mas queria um enfermeiro. histórico bom antes, né, cara? É que eu falo muito. Questão que o pessoal, a palavra da moda, autoridade. Queres fazer um curso, queres ser valorizado, cria uma autoridade antes. Tem histórico, cara. Cria uma história antes por trás disso. E a autoridade, ela vem justamente com as tuas horas de estudo, né? Da repetição. Então, quanto mais tempo você passou estudando, né? E isso não era negócio muito para a enfermagem antes, estudar, entre aspas, porque ela não se sentia remunerada para isso, né? Então ela dizia, não vai influenciar no meu salário. Eu digo, gente, desde quando tem que influenciar no salário para te aprender mais? Pra te ser melhor. Né? É o básico. Eu acho que eu tratar como eu gostaria de ser tratado, Perfeito. eu valorizar a vida como eu gostaria que valorizassem a minha e da minha família, e eu sair de casa com um propósito de melhorar a vida de alguém. Acho que esse que é o segredo. Pô, Marcelo, obrigado. Obrigado mesmo por essa experiência que tu trouxeste pra gente, né, cara? Tu é um cara bem qualificado na área e conhece bastante pessoas e conhece bem o mercado, né, cara? Eu acho que tu ajudou a elucidar um pouco essa questão do piso salarial, que a galera tá meio que perdida. Tá meio sem saber o que fazer, talvez até preocupado se vai perder emprego ou não. Mas eu acho que tira daqui é o seguinte, pode até haver desemprego, como eu acredito que acontecerá e está acontecendo. Como está acontecendo. Mas a médio e longo prazo o resultado é melhor. Então se qualifique. E Marcelo, obrigado. Volta logo. Estou à disposição e sempre agradeço a oportunidade, né? Aquilo que nós conversamos anteriormente. Não é cultural se dar o microfone para a enfermagem falar. Quando tu quiser, né? cara, quiser E trazer aí, até o hoje- presidente do conselho, traz aqui também que a gente bate E papo. hoje a gente tá muito à disposição e muito à vontade para estar discutindo sobre isso. Quando a gente discute enfermagem qualificada, enfermagem valorizada, a gente está valorizando a saúde.
É isso mesmo, cara. Então é isso. Primeiro episódio especial aqui do podcast, né, seu Gerson? Cara, você tá escutando a gente, gostou, curtiu, compartilha com alguém, com um amigo, com a tia, com o pai. Um dia eu falei até amante, né? Pode ser para amante também, para qualquer pessoa. Importante. Enfim, pelo bem da ciência, exatamente, né? Pelo bem da saúde, compartilha. E é isso, pessoal. Valeu. Obrigado, Marcelo. Abraço.